Bom dia, bom dia. Eu sou Dom Astronauta Ben Caetano e eu gostaria de falar para você sobre um assunto que, antes de ser falado, ele já deve ser falado da maneira que ele é falado. Eu gostaria de falar sobre telepatia. Telepatia é um assunto polêmico. Telepatia é um assunto muito polêmico, porque é considerado uma forma de comunicação que, apesar de existir no imaginário popular e nas diversas experiências de proto, para e pseudociência, não é comprovada cientificamente ainda, ou não é aceita pelos cânones da academia científica como sendo um fenômeno comprovável. Existem muitas experiências de laboratório com pessoas que faziam testes a respeito de telepatia, como adivinhar qual a carta que a outra pessoa está lendo naquele sistema de 5 cartas. Bom dia, mundo feliz! Então, a pessoa colocaria as cartas, daria para outra pessoa ver, e a pessoa adivinharia. Então, não, é claro que não é um baralho, né? São menos variáveis. Dentro de 5 variáveis, a pessoa faria assim, e aí a outra pessoa teria que adivinhar. Se a pessoa adivinhasse, contava um ponto. Se a pessoa não adivinhasse, contava nada. E eles faziam esse processo diversas vezes, e dependendo do número de acertos que você tinha, se você tinha 5 acertos em 5 jogadas, você seria catalogado. Colocaria uma etiqueta na sua foto e, e diriam: essa pessoa realmente lê a mente da outra pessoa. Se você tivesse 4 acertos, seria uma pessoa com muito potencial, e assim por diante. O normal seria 2, 3 acertos, ou 2 acertos. E o que poderia fazer uma pessoa que possuísse telepatia? Ela andaria pelas ruas lendo a mente das pessoas? Ela se concentraria para ouvir o máximo possível? Ou ela tentaria entender apenas as conversas do idioma que ela fala? Ela teria alguma atenção em sensações que ela tem, mas que ela não compreende, não vem acompanhado de palavras? E tudo isso seria telepatia? Ou seja, se quando você lê, você não lesse palavras, mas emoções, sentimentos, cores, cheiros, isso também seria telepatia. Porque a telepatia não é a transmissão de frases, e não é a transmissão de sim ou não. Telepatia é uma comunicação de mente para mente. Ela se daria sem nenhum fio condutor, sem nenhuma necessidade de um instrumento próximo. Na verdade, quanto mais você conseguisse isolar aquele ambiente de influências e interferências, mais ficaria comprovado que aquela faculdade realmente existia entre aquelas pessoas. Mas então nós entramos num campo onde é muito difícil fixar isso. Você vê que se a pessoa se sentar num lugar distante da outra, mas elas vão ter que anotar aquilo que elas leem, pode ser que quando elas escrevam, a outra pessoa ouça muito bem, então ela ouça o ritmo da palavra
leia a palavra dessa maneira, depois ainda faça algum ruído dizendo não, a pessoa pode apagar e corrigir. Ou seja, onde há uma experiência que não se pode observar, sempre há de se deduzir que é preciso prevenir as fraudes. E então, nós chegamos a outro problema. Se a telepatia existisse, o que poderia ser não existente por causa disso? Então, por exemplo, você está numa sala e as pessoas dizem que ali vai se manifestar sei lá, um alienígena sem corpo, sabe? Um ser etéreo de outro planeta, outra dimensão, uma coisa que ninguém conhece. Só o fato de que ninguém conhece já tira a predisposição do que você vai ver. Vai aparecer ali, ó, ninguém conhece, possibilidade de desenhar com a mente algo que não conhece diminui. Então, ler aquilo que vai se manifestar ali, sem conhecer sua forma, seu idioma, o que é que isso faz? E aí, se alguém fosse telepata, talvez dissesse: essa questão gera muita apreensão. Por que você tem tantas dúvidas? Faça um desenho a respeito do que você vê. Então, naquele momento, naquela sala, ficariam todos ali, apreensivos. E aí a mente daquela pessoa, que é normal, não é um telepata, só está dizendo que alguma coisa vai vir de outro lugar. Essa pessoa diz para você: olha, eu sinto a presença. Nesse momento, toda aquela apreensão que se criou, ao se dizer que alguma coisa se manifestaria e que ninguém conhece, ela começa a ela começa a se arrefecer. Ela começa a suavizar-se. As pessoas vão sentir assim: ó, o homem mais experiente disse que sentiu a presença. E aí, todos vão ficar um pouquinho mais calmos, cada um pouco mais que o outro, é lógico. O primeiro que pensar na experiência que a outra pessoa tem nisso, vai dizer assim: ah, tá tranquilo, seja lá o que for, se o cara reconheceu a presença, quer dizer que é algo que ele já conhece. O segundo vai dizer: reconheceu, já conhecia, então não era desconhecido. Eu acho que ele nos enganou. Mas esse também vai ficar mais tranquilo. Por quê? Ora, não passa de um engano. Então o primeiro fica mais tranquilo, é uma situação familiar. O segundo, bom, é apenas um engano. E assim cada um que pensar a respeito daquilo que já está acontecendo. Ou seja, para um está acontecendo algum tipo de manifestação que ele não pode ver, mas que aquela pessoa mais experiente reconhece. O segundo diz que é um engano.
Porque se ele reconhece a premissa básica proposta de que um ser de outra dimensão alienígena, planetária, inconfundível ou totalmente incognoscível, inconfundível também seria correto, já que você não conhece, quando aparece, é inconfundível. Não sei que diabos é isso. E então, de um momento para o outro, já temos ali três pessoas que ou estão mais tranquilas, ou estão tranquilas, mas não muito satisfeitas, ou satisfeitas, e outras que realmente não têm a menor ideia do que está acontecendo e vão continuar com a apreensão. Ou seja, aqueles que já estão sabendo o que está acontecendo, porque já reconhecem, outros já sabem, eu sei quando é falar, sei lá, o cara já falou que era uma coisa, já é outra. E, no entanto, quem não conhece nenhum desses argumentos já está lá, olha para um do lado, né? O cara está assim. Hum. Olha para o outro, o cara está. Aí pensa em si mesmo, em qual dos dois que eu acredito. Esse aí é 50%. Está quase acreditando. E outra, já está há mais tempo em confusão, então com certeza continua fazendo aí a concentração. Mas aí, por uma coisa desconhecida, a presença de alguém que tinha 50% de chance de acreditar era o que faltava para aquela pessoa se concentrar de verdade. Então, naquele momento, aquela pessoa realmente se concentra. Quando ela começa a se concentrar, ela muda o semblante. Se ela faz uma coisa que aquela primeira pessoa já sabia, a pessoa continua naquela confiança de que, olha, está tudo normal. A segunda, se não consegue reconhecer ainda, mesmo sabendo que a pessoa reconheceu, ela já vai começar a duvidar ou ficar com raiva dessa situação, já está demorando tanto tempo. E a terceira já está mais tempo nessa confusão. E a outra? Porque são mais pessoas, tem muitas pessoas ali. E aí, nesse momento, aquele homem diz assim: eles já estão entre nós. Aí pronto. Aí aqueles que estavam duvidando já estão com expectativa. Cadê eles? Aqueles que estavam esperando, mesmo que não os vejam, se confiarem na pessoa que está lá, se concentrando. E elas também agora já reconhecem essa concentração, porque aquele sentimento, aquela emoção toda, ela vai tomando uma densidade no ambiente. Os cheiros daquelas pessoas vão mudando, cada sensação e emoção que elas sentem, e a sua respiração, os seus hormônios, os seus feromônios vão mudando. E aí, daqui a pouco, todo aquele ambiente é um ar comum. Todas aquelas pessoas já respiraram, elas estão engolfadas nesse líquido não pressurizado que é o ar. E aí estou respirando ali nesse gás, que é apenas uma substância que não tem pressão para ser liquefeita. Acho que alguns gases não são liquefáveis, liquefetáveis. Não importa, eles estão mergulhados ali. E será que existe telepatia nesse momento? Será que eles sentem uns o que os outros sentem? Mas essa telepatia, se ela fosse causada por estar engolfado em uma substância comum a todos, ainda seria telepatia?
ou cada pedaço de cada sentido envolvido em conhecer a sensação oriunda daquela reação química dentro do corpo da pessoa que fala, sente, ouve, cheira ou apenas respira, porque eles estão todos em silêncio. Eles estão engolfados nessa substância. Na água que se dividiu em água de cima, em água de baixo. Na água evaporada do ser humano, que é 70% água. Na água das emoções, dos sentimentos, daqueles que procuram por alguma coisa reconhecível no meio desses seres desconhecidos. E o encontrar dessa busca na mente de cada pessoa e daquele homem experiente. Será que está havendo alguma telepatia ou apenas isso é respirar, beber água? E aí, essa pessoa vai manifestar algum tipo de efeito na terceira dimensão para poder marcar isso que ela está experimentando ou experienciando junto com os outros participantes. Então ele ou vai pegar um caderno, ou vai fazer aparecer um objeto, ou vai dizer alguma coisa na mente de todos que estiverem ouvindo telepaticamente. Alguns vão dizer assim: se ele começar a fazer perguntas, a telepatia dele não vale, porque aí é leitura fria. Ele vai fazer perguntas, no meio das perguntas ele vai obter respostas, vai ver posicionamento da sua coluna vertebral com os seus olhos e também os movimentos microfaciais que são produzidos enquanto as pessoas contam algum tipo de mentira. E nesse momento, se ele não perguntar nada, apenas disser, e após essa demonstração, eles se foram. E aí fica só o resultado da experiência. O resultado da experiência é que alguns vão sair dali acreditando firmemente que estiveram em um processo telepático transdimensional que envolvia a concentração de uma pessoa no meio de todas as outras. A parte mais marcante não era o que ele disse ou aquilo que ele trouxe à existência, mas o silêncio e as palavras que formulávamos em nossas mentes enquanto o ouvíamos, porque parecia que ouvíamos e falávamos todos juntos. No final das contas, quando você sair dali, a certeza de algum cientista preocupado em patentear uma nova invenção para ganhar muito dinheiro a respeito do que se ouve telepatia, leitura ou borogodó
vai importar muito pouco para as pessoas que saírem dali. O que vai importar para as pessoas é que eles estiveram entre nós, mesmo que muitos não saibam o que eram, outros apenas confiem e alguns vejam claramente o que vai se desenhando à medida de que se forma aquela substância polidimensional amorfa, luminosa, incandescente e obscura. Imagem de difícil interpretação. Por fim, o que pode existir se existe telepatia? Telepatia. O que pode não existir se existe telepatia? Olha, como aquilo que não existe não pode ser comprovado que não existe, não importa. Então, vê-se que isso é abrangente a toda a experiência transcendental, ou seja, toda a experiência que excede o domínio do corpo tridimensional e que exclui a alma, a mente, corpos de outras dimensões, vibrações sem corpos que ainda assim, ainda sejamos nós. Válido para toda a experiência transcendental é que ela importa para aqueles que dela participam. E para aqueles que não participam, é importante que aqueles que participam tenham muita paciência, porque quando uma pessoa fala de uma coisa que não participa, normalmente fala errado. E quando a gente participa de alguma coisa e se sente grato por participar disso, realmente não importa muito a opinião de quem não participa, mas sim estender a essas pessoas os benefícios que obtemos de tais experiências. Sejam elas telepatia, ou canalização, ou mediunidade, né? Cada pensamento a respeito da realidade tem um nome diferente para isso. E alguns vão chamar de fraude. Por quanto tempo? Talvez a vida inteira. Talvez eles morram dizendo: "Fala de lado!" E a designação que dão para as outras experiências parapsicológicas, paracientíficas, protocientíficas, ditas pseudocientíficas por aqueles que já aferiram os resultados finais. Essas experiências, não importa o nome delas para quem não está participando delas, a menos que seja um catedrático, antropólogo, historiador, pesquisador desse assunto. Se você tem telepatia, use com sabedoria. Imagine as dicas que o mundo dá a respeito do que a pessoa obtém quando ela se afirma telepata. Se uma pessoa se afirma telepata, ela pode ganhar US$ 1 milhão do Amazing Rand. Ou eu acho que, na verdade, o tempo de oferta desse prêmio já acabou, não é? Em 2000 e alguma coisa. Antes do fim do mundo de 2012, acho que tem um por ano, desde então.
Ou seja, você pode ganhar dinheiro se você convencer as pessoas que é telepata. Mas e se um dia isso falhar? Se um dia o seu cérebro perder essa capacidade? Ou os seres que telepatizam a telepatia junto com você simplesmente não quiserem mais conversar? E começarem a te chamar só de nome errado? Ou sempre falar com você assuntos que você não entenda ou não goste? Ou seja, mesmo que você tivesse algum superpoder, como telepatia, você teria que ter muita sabedoria para que os outros telepatas não te encontrassem. Você teria que aprender durante a vida inteira o que fazer com isso, já que a humanidade nega, a religião não precisa, a ciência não gosta, e eu não conheço ninguém que ganha dinheiro com isso, a não ser os adivinhos de televisão e tal. Qual é, mundo feliz? Ou seja, se você tiver telepatia, a primeira dica que o tio Dom Astronauta dá para você é: procure alguém para conversar a respeito. Se você é telepata, conversar telepaticamente pode resolver. Agora, se você quiser ser observado a respeito, procure uma psicóloga ou um psicólogo, um profissional dessa área, e você pode conversar com ele. Olha, eu tenho pensamentos a respeito de telepatia, para começar. E aí, depois, se essa pessoa perceber que isso te causa algum transtorno na sua convivência geral, ela pode te dar orientações de ir ao psiquiatra para tratar a ansiedade ou algo assim. Ela não vai dizer, olha, você precisa ser internado porque você acha que existe telepatia. E talvez ter telepatia para o psicólogo, ainda que ele não fale a respeito, apenas ouça você falar a respeito, não seja um problema. Se você não tiver problema, para o psicólogo não existe problema. Mas se você tiver algum problema, procure o psicólogo. Converse sobre isso. Se você procurar o padre, ele vai te dar uma versão alternativa. Se você procurar o pastor também, ele vai te dar uma versão alternativa. Agora, pode ser que o psicólogo seja legal com você. E se ele mandar você ir para o psiquiatra, tomar um remedinho e tal, vai ser para ansiedade, insônia, e não para telepatia. Ora, bola. No final das contas, se há telepatia entre você e o mundo, essa informação é tua. E não cabe a outra pessoa decidir se você vai dizer, vai falar sobre isso, vai ganhar dinheiro, ou vai emprestar para o psicólogo o assunto para ele poder escrever uma tese a respeito, talvez. Talvez você consiga ajudar as pessoas a compor músicas mais bonitas. Talvez você consiga atrapalhar mais. Ou seja, vale o primeiro conselho. Se você tem telepatia, use com sabedoria. Aqueles que não acreditam que isso exista sequer, é o seu direito duvidar. Afinal de contas, já que você não tem nenhuma prova de que ninguém está fazendo isso, você não quer ninguém enfiando ideias na sua cabeça. Mas se forem boas ideias, de qualquer forma, você tem direito de duvidar. E se você for uma pessoa religiosa, que ainda não sabe lidar com todos os seres humanos e suas capacidades, porque tudo que você conhece a respeito é a tua cartilha religiosa, não se assuste. Estamos apenas em 2018 e para muitos estamos só começando. Mundo feliz para quem quer.